Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos continuar com o nosso devocional na carta aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Nós já lemos, né? Mas só para nós conseguirmos manter a linha de raciocínio. E vamos ler o versículo de número 7 também. Então diz assim: lembre-se que Paulo estava falando do evangelho aqui, da palavra do evangelho da verdade que chegou aí no versículo 6, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Versículo 7. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Lá no início nós já tínhamos falado sobre Epáfras, porque é Epáfras que é aquele homem que traz as notícias para Paulo. Já havíamos falado sobre isso. Dos problemas que a igreja estava enfrentando, das falsas doutrinas, das heresias que estavam tentando se adentrar dentro da igreja. E Paulo, então, tomando conhecimento disso, escreve essa carta à igreja para instruí-la a respeito da a única necessidade para a salvação, que é a suficiência de Jesus Cristo e não aquilo que os falsos mestres estavam pregando. Nós vimos aqui já que essa igreja então tinha colocado fé no Filho de Deus. Isso era demonstrado pelos amores, o amor que eles tinham pelos irmãos. É uma igreja que tinha esperança nos céus. Então, e que o evangelho havia alcançado aquela igreja e estava produzindo fruto em todo o mundo onde ele chegava e naquela igreja também. E aqui Paulo no final do versículo 6 vai dizer: desde quando que os colossenses tinham ouvido, né, assim como as outras igrejas, entenderam, aliás, ouviram, não entenderam, ouviram, né, também, claro, né, e entenderam a graça de Deus, na verdade, desde quando essa graça de Deus, na verdade, o favor de Deus, através da verdade que foi proclamada a essas pessoas, a graça de Deus, isto é, o favor imerecido de Deus, Deus salvando pecadores da sua condenação por meio de Jesus Cristo. Desde quando eles entenderam isso, foi quando a vida deles mudou, né? O evangelho começou a produzir frutos através da vida deles e continuou, estava continuando desde então. Veja bem, quero focar aqui nesse final, nessa parte final do versículo, disse: entenderam a graça de Deus na verdade. Que é o ponto aqui é o seguinte: o que é entender a graça de Deus na verdade? Às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro muito difícil de entender. E isso não é verdade exatamente. Existem partes da Bíblia que são sim difíceis de entender, devido a contexto histórico e algumas questões que estão relacionadas ao período daquela época. Mas o que é mais básico a respeito da redenção, da salvação, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que Deus chamou para a sua palavra, eles podem entender sim as Escrituras e serem salvos através do entendimento. E aqui o entendimento não é simplesmente intelectual, e esse é o ponto que eu queria deixar nesse devocional. Não é entendimento que só está na mente, mas entendimento que entra na mente e desce para o coração. E quando esse entendimento desce para o coração, é ali que aconteceu a conversão, que a pessoa entendeu, né, aqui, mas desceu para o coração. Então é algo que não é só da mente, mas algo que é interno, que vai brotar
na vida daquela pessoa. E lembrando aqui, fazendo, né, uma referência que Paulo falou, a produção do fruto do evangelho vai acontecer porque aquela pessoa realmente entendeu dentro do seu coração o evangelho. Existem muitas pessoas que falam assim: "Ah, não, eu entendo que Jesus morreu na cruz, eu entendo que Deus existe, eu entendo isso, eu entendo aquilo", mas veja bem, não adianta entender intelectualmente somente. Você tem que crer verdadeiramente. Não é só ficar aqui, mas descer para o coração. E isso que transforma a vida das pessoas, tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui. Tem algo mais que eu quero falar, mas eu vou deixar esse versículo 7 para o dia de amanhã, para o nosso devocional de amanhã. Se Deus quiser, nós vamos falar mais sobre isso. E graças a Deus, porque Ele deu a nós, a muitos, não só entender intelectualmente o Evangelho, aquilo que está escrito na Bíblia, mas fez com que isso descesse para o nosso coração. Talvez você fale: "Olha, não desceu para o meu coração". E como que você sabe isso? Você fala: "Olha, eu não estou produzindo fruto. Não existe um fruto na minha vida". É a hora de você orar e dizer a Deus: "Ó Senhor, faça que isso desça para o meu coração. Eu entendi quem é Jesus Cristo, mas parece que eu não mudei, não existe uma mudança na minha vida". Se você está se preocupando com isso, se você está se preocupando com isso já é um bom sinal para você se colocar diante de Deus e pedir que Deus mostre isso para você. Se você já sabe que essa é uma realidade da sua vida, então seja grato a Deus, glorifique a Ele, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo.